Olá, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para fazer uma reflexão sobre as cláusulas de contrato social das empresas, que, no meu modo de entender, é realmente muito pertinente. E por que isso veio na minha cabeça para falar? Porque com a revisão do Código Civil, vai passar a ser obrigatório a constar nos contratos sociais como que vai ser a forma de apuração dos haveres e pagamento dos haveres no caso de dissolução ou de retirada de um dos sócios da sociedade. E aí vem o debate, né, a reforma, é uma revisão, é uma novidade, né, mas no meu modo de entender, essa reflexão é necessária porque não é uma novidade e é uma necessidade. É principalmente com olhos para aqueles empresários menores, né, as sociedades, da família, aonde os sócios são amigos, né, daquelas empresas menores. E principalmente com um olhar voltado para a parte, da sucessão, né, no caso de falecimento de um dos sócios, analisar qual é o anseio daqueles sócios. No caso de falecimento, o que se deseja que aconteça? Que os herdeiros daquele sócio passem a integrar a sociedade, né? Que eles tenham poder de administração ou não, que a sociedade acabe com a morte de um dos dois ou com a retirada de um dos dois, ou um dos três, ou um dos quantos forem, né, de sócios, enfim. E é pertinente porque aqui no escritório nós tivemos 2 casos recentes. Um caso de constituição de uma sociedade aonde houve uma ampla discussão sobre o que seria o direito de um herdeiro, principalmente porque a sociedade envolvia a responsabilidade técnica dos sócios pelo objeto da empresa, porque o nome da sociedade é composta pelo nome dos sócios. Então, se um sai ou um morre, o que acontece com aquele nome? A sociedade pode continuar usando o nome? Se o herdeiro daquele sócio não é um profissional habilitado e que possa ter a responsabilidade técnica pelo objeto social daquela sociedade, ele pode integrar aquela sociedade? Então, foi feita essa reflexão e foram desenvolvidas cláusulas específicas para aquela situação. O outro caso super recente foi de uma alteração de um contrato social para fazer incluir na sociedade um outro sócio, que era uma sociedade empresária familiar e que se está trazendo para a sociedade uma terceira pessoa que não é da família. E aí, um dos sócios procurou a gente, a gente conhece a empresa há 20 anos, sólida, tal, e falou: "Simone, a gente super confia no contador, ele é nosso contador desde quando a gente começou, tal, mas dá uma olhadinha, por favor, no contrato". E aí eu bato o olho lá, uma cláusula de dissolução da sociedade no caso de, morte de um dos sócios. Aí eu perguntei, eu falei: "É isso que vocês querem? Se um sócio morrer, vocês querem que a sociedade acabe? Ou vocês querem reestruturar a sociedade com os herdeiros ou com os sócios remanescentes, ou prever que pode entrar um outro sócio que não seja nem herdeiro nem remanescente? Como é que fica? É isso". Quando eu fiz essa pergunta, a pessoa falou: "Nossa, ainda bem que eu te mandei o contrato, porque imagina, a nossa empresa tem mais de 20 anos, não pode acabar, vamos mudar isso, tal". Aí nós sentamos e elaboramos, né, cláusulas específicas, prevendo, no caso de sucessão, algumas hipóteses para tentar resolver ali. E por que que é importante esse olhar mais personalizado? Porque se o anteprojeto do Código Civil for aprovado como está, essas previsões, elas poderão ser aplicadas automaticamente só com a abertura da sucessão. Então, não vai ficar precisando esperar, por exemplo, o processamento de um inventário para se ajustar ali aquilo que já foi combinado no contrato social. E por quê?
Nós, assim, trabalhamos super junto com os contadores, né? Quem atende empresa, quem faz atendimento de assessoria jurídica, de consultoria jurídica, precisa estar alinhado com os contadores, precisa ser amigo dos contadores e ter a mesma conversa, ou então entrar em entendimento para que a empresa consiga gerir o seu negócio da maneira melhor possível, né? E o contrato social faz parte disso. Então, claro, são feitos pelos contadores e vão continuar sendo essa sistemática, né? Mas fica a dica para dar uma olhadinha, para, né, sair do genérico e voltar para o personalizado, analisar se aquele padrão que serve para todo mundo também serve para a sua empresa. E verificar e analisar com um cuidado se dá para dispor cláusulas no seu contrato social que vai minimizar uma conversa futura, que pode facilitar a solução das coisas que acontecem. Porque, como eu vi no congresso que a gente assistiu e que falou sobre o Código Civil, se houve esse comentário que é muita verdade. Nem todo mundo casa, nem todo mundo se divorcia, mas todo mundo morre um dia, né? Então, a sucessão é uma coisa que a gente precisa pensar nela, sim, certo? E também pode trazer aqui uma flexão maior, caso de divórcio, né? A apuração dos haveres, ela é muito importante, porque um dos sócios pode se divorciar e, de repente, ter a necessidade de se analisar o valor dessa empresa para poder pagar uma parte de cotas sociais, ou se esse cônjuge vai integrar a sociedade. Então, são questões do dia a dia que a gente traz para reflexão da contratualização personalizada, mais personalizada, pensando no seu negócio, pensando em você, se é uma empresa familiar, se não é uma empresa familiar, enfim. Fica a dica. Se gostou, compartilha, ou então comente. Faça o seu comentário, debate o assunto, fala o que você pensa, o que você acha, e vamos fazer um trabalho conjunto com os contadores. Trazer para análise de um advogado não significa que o contador não fez um trabalho legal. Sim, o trabalho dele é legal, é bom. E o trabalho conjunto, ele é melhor ainda, certo? Até a próxima.